meninas, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos estudos da aula 20.2. Vamos agora fazer aí um resumo, né? Uma abordagem aí dos temas principais que destacamos na aula. Então, vamos lá dar início à revisão. Revisão, então, da aula 21.2, com o tema Arte Popular, parte 4. Como eu disse, estamos concluindo os estudos da arte popular. Então, o tema de hoje foi sobre teatro, falamos do teatro de manipulação, que é o mamulengo, né? Que vocês aprenderam que é um teatro feito com bonecos. Então, esses bonecos, além de bonecos, também fantoches, marionetes, né? Tem vários tipos aí que são animados. Então, é um tipo de teatro comédia, né? Sempre esses bonecos trazem alegria, faz a gente rir, também abordando o contexto cultural, né, da sociedade, daquela comunidade ali onde os artistas estão inseridos. Foi comentado também que os bonecos de mamulengo é muito comum do Nordeste, né, da região Nordeste, e é chamado de teatro mamulengo, porque é um boneco que faz movimento, então ele é todo mole, né? Mão mole, né? Mão molenga, por isso mamulengo. Então, queridos, trata de uma manifestação artística da cultura popular, certo? Por isso que está dentro aqui da arte popular. Então, as histórias elas são inspiradas na cultura, no cotidiano, nas ações, nos saberes, no estilo ali da linguagem das pessoas, daquelas comunidades ali, das várias regiões do Nordeste, também de outras regiões do Brasil. Em qualquer lugar nós podemos fazer um teatro com mamulengo, certo? Porque é só dominar a técnica, né? Fazer os bonecos, é claro que não é qualquer pessoa, né? Tem os artistas aí específicos dessa categoria, né? Pena que eles não viajam para outros estados. Por exemplo, aqui no Norte, eu não conheço nenhum artista que faz esse trabalho. Seria muito interessante. Então, vocês podem assistir vídeos sobre esse modelo aí de teatro. Falamos também sobre arte circense, ou seja, iniciou ali com as famílias vindas da Europa, certo? Que se reuniu em grupos em alguns locais, né, algumas regiões do Brasil, principalmente Sudeste, Nordeste, e essas famílias compartilhavam o quê? A vida coletiva. E aí eles tinham essa habilidade, né, da arte circense, então eles começaram a percorrer aí pelo Brasil com esse trabalho aí do circo. Então, o circo brasileiro está relacionado com as comunidades ciganas, né, que levavam a vida nômade. Ainda tem grupos, né, muitos circos, que são pessoas que levam a vida nômade, que vivem mudando de lugar para lugar. Então, havia apresentações ao público com atrações de ilusionismo ou mágica, né? Sempre tem a figura do mágico, doma de animais e outras atividades que apresentei para vocês durante a aula. Então, queridos, esses são, né, os temas que nós abordamos durante a aula, né? Arte popular, falando então da linguagem do teatro e também do teatro popular como os bonecos mamulengos, ok? Então vamos para as atividades, vamos para a correção das atividades. Queridos, vocês vão então agora me acompanhar com a correção das atividades. Então vamos fazer a leitura das questões, vocês vão acompanhando, verificando aí se acertaram a questão. E se não acertou, precisa saber por quê. Então, me acompanha aí na leitura. Vamos para a tela? Então, nós fechamos aqui com a revisão e vamos dar início à leitura das atividades. Questão 1. Vou fazer a leitura sobre a pergunta. A pergunta é sobre o teatro de mamulengo, teatro de manipulação de bonecos. Está correto o que se afirma em... Então, tem várias acessões. Vocês vão identificar qual está correta em relação aos bonecos de mamulengo ou teatro de manipulação. Então, é um tipo de teatro em que bonecos, fantoches ou marionetes são animados?
Podemos dizer que sim. Muito comum na região Nordeste, o qual é chamado de mamulengo, também essa informação nós tivemos durante a aula, né? Estudamos que sim. Trata-se de uma manifestação artística da cultura popular? Também podemos dizer que sim, né? Faz parte aí da arte popular. As histórias são inspiradas no cotidiano, então estamos observando que todas essas asserções são corretas, então está de acordo. Então, alternativa A, 1, 2, 3 e 4 está correto. Muito bem, parabéns para quem acertou. Questão 2. Em 2015, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, né, pelo IFAM, como Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. No que se refere ao Teatro de Mamulengos, considere as asserções corretas. Os bonecos chegaram ao Brasil com os franceses, no intuito de catequizar, com situações cotidianas de superação e irreverência. As brincadeiras de mamulengo falam sobre luta, fé, amor, guerra e liberdade. Essa está dentro do contexto, né? De características populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brincam e quase sempre morrem, também está correta em relação ao teatro de mamulengo. Então, nós temos, vamos ver se tem mais alguma asserção. O mamulengo revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Então, queridos, a alternativa correta, vamos ver. Somente 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, a 1 não foi trazida ao Brasil pelos franceses, sim pelos padres, né, pelos jesuítas, com o intuito de catequizar. Então, 2, 3 e 4 está correto. Letra B, 2, 3 e 4. Muito bem, parabéns para quem acertou. Questão 3. No que se refere ao texto dramático, que é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral, está correto. Pelos figurinos que devem estar ligados sem lógica, uns aos outros e à ação. Então, texto dramático. Será que não precisa ter lógica? É improvisado, o texto não tem uma sequência. Então, já podemos descartar aqui que essa asserção não está correta em relação ao espetáculo, ao texto dramático. Pela situação ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. Pelo tema, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor sua interpretação real ou por meio da representação. Vamos à próxima asserção, 4 e a 5. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos. 5. Pela maneira de ser e de agir dos personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de comédia, tragédia e romance. Será que o texto dramático ele vai ter, né, o texto teatral, de forma geral, precisa ter um efeito, né, nessa sequência, nessa ordem aqui, comédia, tragédia, romance? Não, necessariamente não. Então, a questão correta, 2, 3 e 4. Então, 5 não está correta e 1 não está correta. Por que não está correta? Está dizendo que não tem ligação lógica. Então, o texto dramático vai ter, sim, uma ligação lógica, né, do texto, ali do texto teatral, certo? Então, letra C, parabéns para quem acertou essa questão. Está o texto aí específico, né, a questão específica do conteúdo. E agora eu trouxe uma questão dentro da organização do Enem. Né? Então, queridos, sempre trazemos na aula de arte, questões do Enem, questões adaptadas, ou construímos também dentro das características das questões do Enem, para que você possa ir, vocês, né, possam ir
já exercitando esse modelo de questão, que exige o quê? Boa leitura, atenção, também uma base sobre o conceito, né, daquele conteúdo. Por quê, professor? Eu preciso sempre saber o conceito. Estudante tem que pensar que ter sucesso, gabaritar uma prova de concurso, ou uma prova também do componente, né, ou uma prova do Enem, não é tentar acertar. Lembre-se que precisa conhecer, ter conhecimento, uma base nos temas, né, dentro dos conteúdos do currículo, dos diversos componentes que vocês estudam. Então, sempre preciso, pelo menos, ter base no conceito. Ah, professor, preciso decorar. Não, não é decorar. É saber ali detectar algumas palavras-chave que estão relacionadas àquele tema. Por isso que as provas do Enem, elas são construídas com base na teoria de resposta ao item, certo? O que é o item? O item seria o tema. Então, tem-se um tema e a resposta correta em relação àquele tema. Então, precisa conhecer os conceitos, certo? Então, buscar lembrar, estudar, sempre buscar fixar os conceitos principais dos conteúdos. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura dessa questão. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, na qual os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderiam durar um dia todo. Nossa, um dia todo. É muito tempo, né? Mas então era tão divertido, que só tinha esse trabalho, né, para chamar a atenção das pessoas, que eles ficavam ali muito tempo. No que se refere aos elementos que constituem um espetáculo teatral. Então, está correto? A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independe do processo de produção, recepção do espetáculo teatral? Vamos para a próxima. Letra C. O cenário onde se desenvolve a ação cênica é concebido e construído pela plateia? Concebido pela plateia? O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, entre outros. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação, visto que o mais importante é a expressão verbal. Claro que o corpo tem sim, né? O corpo tem a ver, porque se está falando ali, está fazendo uma comunicação. É engraçado, então não pode estar com o rosto fechado. Então, corpo, linguagem estarão, sim, alinhados. Então, vamos para a resposta. Qual é a resposta correta? Letra D. Então, o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, ou seja, a escrita da peça teatral, que pode ser a partir de um conto, lendas, romances, entre outros temas, certo? E muitas dessas peças teatrais, ou desses textos teatrais, muitas vezes é transformada em filme também, como eu já falei para vocês. Então, quando há sucesso nessa peça teatral, ela se transforma em filme, viu, estudante? Muitos livros também, né, são transformados em filmes. Eu sei que vocês assistem muito a cinemas ou filmes, né, pela televisão, aí pelas TVs de canal fechado. Então, vocês conhecem muitos filmes que eram livros. Primeiro foram publicados em livros e depois, né, foram feitos, então, em forma de filmes. Como também muitas peças teatrais se transformou em filme, ou vice-versa, né? Pode haver textos teatrais que se transformou em outras histórias, foram reescritas, foram adaptadas. Então, varia muito, né? No mundo da arte, há muitas variações, adequações. Isso é muito bom, né? Ter essas mudanças, essas adequações aí no mundo da arte. Então, queridos, vamos para a próxima questão. Então, a resposta, letra D. Parabéns para quem acertou.
E eu tenho agora a última questão, questão 5, discursiva. Escreva sobre as características do teatro de Mamulengo. Então, vocês vão de novo recordar esse conceito sobre o que é o teatro de Mamulengo. Ah, professora, é o teatro que é feito com bonecos, né, de manipulação, bonecos que se movimentam, isso mesmo, variados tipos de bonecos, pode ser também fantoche, enfim, aqueles bonecos feitos de madeira, de tecido. Então, estudante, as respostas podem se aproximar dessa resposta com situações cotidianas de superação e irreverência, as brincadeiras de Mamulengo, percorre, então, o tempo falando sobre luta, fé, amor, guerra e liberdade. Também sobre muita comédia, né? Muita brincadeira, muita piada. É muito legal esses trabalhos aí, né? Feito com bonecos. De características populares, são artistas populares, não esqueçam, tá? São artistas populares que muitas vezes só fazem esse trabalho aí. Eles não são artistas de teatro, eles não fazem peças de teatro. Pode ser que eles façam algum trabalho no circo, né? Porém, eles ficam em espaço onde ele arma ali um cenário e faz esses trabalhos aí de apresentação com bonecos. Então, característica popular, que o artista ele vai onde está o povo. Então, onde os atores são os bonecos, que estão ali manipulando os bonecos, a voz dos bonecos é a voz dos atores, aí os bonecos dançam, brincam, quase sempre morrem, né? Brigam entre eles, xingam muito entre eles. Se for uma apresentação para crianças, com certeza a linguagem vai ser adequada para crianças, certo? Então, os atores têm todo esse cuidado. Então, o Mamulengo revela a rica expressividade do dia a dia do povo, da região, através dos bonecos. E o povo se identifica com suas características e suas tristezas, né? Porque as experiências ali vividas pelo povo é transmitida por meio aí desse teatro de manipulação. Queridos, eu trouxe para vocês como material complementar assistir o vídeo Mamulengo, né, feito por Heraldo Lins, né? Assistir ao vídeo sobre um show de Mamulengo. Esse eu assisti, eu ri muito. Então, muito engraçado. Se vocês quiserem assistir, quiserem não, eu oriento que vocês façam isso, tá? Para vocês conhecerem mais, ver ali uma imagem em movimento, entender um pouquinho como que é, né? Esse estilo aí de teatro. Porque até então vocês viram só imagens estáticas, paradas, né? Imagem dos bonecos, porém não falei de nenhum textos, porque geralmente é improvisação ali dos artistas, né? Com as brincadeiras com as crianças. Então, assistam e pesquisem outros também. Então, queridos, foram essas atividades desta aula. Espero que vocês tenham acertado, gabaritado e se preparando aí para finalizar esse módulo, né, com sucesso, viu? Obrigada pela atenção, até a próxima aula.